Henker que vive duas vezes. Capítulo 106. Ato de abertura, 4. Shannon não deixou seu assistente terminar e saiu correndo. Sua cabeça estava cheia apenas de uma pergunta. Por quê? Esses brutos não interferem nos negócios de outros clãs. Todos os pensamentos sobre o colecionador já se foram. Ele também se esqueceu de traçar estratégias para a guerra. Foi assim que foi chocante a chegada da tribo de um chifre. Se eles chegassem, todos os planos para a guerra até agora voariam pela janela. Especialmente porque nenhum único ranqueador para apoiá-los estava aqui ainda. Acima de tudo, se Kuran caísse em suas mãos, o dragão vermelho definitivamente perderia a guerra antes mesmo de começar. E Shannon teria que ser responsável por tudo já que ele era o supervisor. Não, ele poderia enfrentar a reação, mas ele não seria capaz de evitar ações disciplinares, porque Red Dragon dava muita importância à honra. Então Shannon esperava que não houvesse nenhum ranqueador entre as pessoas que acabaram de chegar. Então, eles teriam a chance de virar a maré. Se houvesse, ele esperava que fosse apenas um ou dois rankers. No mínimo, ele esperava que o rei marcial não estivesse lá. Mas uma vez que ele chegou lá fora, Shannon teve que vivenciar o mundo sendo destruído. Vamos. Fogo, fogoi. Vamos explodir, bum bum. Na noite de luar, os inimigos caíam como meteoritos. E cada um deles riu como um maníaco. E quando eles pousaram com um estrondo literal. Se caíssem num edifício, o edifício desmoronava, e se caíssem num templo, o templo caía. E à medida que se espalhavam, ocupavam todos os cantos do castelo. Eles quebraram tudo que estava em seu caminho. Quer fosse um edifício ou um jogador, eles derrubaram tudo. Foi como se um tornado gigante tivesse passado e os residentes de Kuran não soubessem o que fazer. Claro, havia defesas e magia implementadas pelo clã Nal. Mas eles eram todos inúteis. Havia pessoas dentro da tribo que chamaram sua atenção. O martelo cantante, e o eletricista, porque eles estão trazendo esses caras para este lugar. O martelo cantor, Cylon, e o eletricista, Trivia. Os dois rankers, que um dia desapareceram silenciosamente, estavam quebrando todas as armadilhas e mecanismos montados para a defesa. E havia algo ainda mais ridículo. No telhado distante de uma fortaleza. Alguém estava parado ali. Estava tão longe que era difícil dizer quem era. Mas Shannon percebeu imediatamente. Uma aura que congelou Shannon no lugar. E um sorriso que revelou todos os seus caninos. O rei marcial. O homem que já foi chamado de um desastre ambulante, estava aqui. Merda. Shannon não foi capaz de continuar suas palavras. O rei marcial juntou os punhos. E o ar moveu-se para centrar-se em torno dele. A tempestade tornou-se grande o suficiente para cobrir completamente Kuran. E então tudo se reuniu no punho do rei marcial. Então. Estrondo asterisco. Quando o rei marcial deu um soco, todo o ar condensado se expandiu, causando uma explosão. A explosão reduziu a cinzas a fortaleza, bem como tudo o que a rodeava. Uma nuvem de poeira flutuou no céu. Todos os moradores comuns já haviam fugido e a explosão ocorreu em um centro comercial que estava fechado durante o dia. Mas a destruição ainda era horrível. Os jogadores do clã Dragão Vermelho que estavam se mobilizando para bloquear a tribo não conseguiram nem revidar e foram eliminados como formigas. Colidir asterisco. Estrondo asterisco. Shannon, que observava essa visão de longe, não conseguiu dizer uma única palavra. Switch asterisco. Depois que Shannon se recuperou do choque, a nuvem de poeira grande o suficiente para chegar ao fim do mundo começou a se dissipar. Aquele maldito chefe. Observe onde você explode as coisas. Os membros da tribo de um chifre podiam ser vistos expressando raiva de seu rei. Eles ficaram entusiasmados quando tiveram a chance de destruir coisas para o prazer de suas mentes. Mas eles não puderam fazer nada porque o rei marcial fez tudo. Mas o rei marcial apenas sorriu. Se você está bravo, por que vocês não fazem algo também? Os membros queriam tirar aquele sorriso de seu rosto. Eca, essa personalidade. Sério, eu só quero. Achei que estava estranhamente silencioso ultimamente. Os membros da tribo pensaram que talvez não fossem capazes de destruir nada. Então rapidamente fugiram para áreas intactas. Neste ponto, os membros do Red Dragon perderam toda a motivação. A coragem deles também desapareceu. Só se queria lutar se tivessem alguma chance de vencer. Mas nunca seriam capazes de alcançar os habilidosos membros da tribo. Quem no mundo em sã consciência enfrentaria um desastre natural? Foi assim que a chegada do rei marcial foi um choque. Foi um desastre natural como um tufão ou um terremoto imparável. No final, as áreas intactas de Kuran acabaram caindo nas mãos dos membros da tribo. Então. Fracasso asterisco. Shannon desmaiou. Ele não tinha mais forças para ficar de pé. Suas pálpebras tremeram. Ele estava com tanto medo que todo o seu mundo fosse branco. De repente. UHHH. Você não deveria ser assim. O rei marcial descobriu onde Shannon estava e correu até ele em um piscar de olhos. Era como se ele estivesse voando. Então a pessoa com a aura mais intensa de toda Kuran olhou Shannon de cima a baixo. Parecia que ele estava em uma posição elevada no clã Red Dragon com base no que vestia.
Ele não estava feliz com a condição em que Shannon se encontrava. Ele tinha algo a perguntar a Shannon. Faça-o fazer alguma coisa. O rei marcial se agachou para ficar no mesmo nível dos olhos dele. Ei! Ele disse isso como se estivesse ligando para um amigo próximo. Mas Shannon de repente chamou a atenção. Era como se alguém tivesse aberto a cabeça à força e tirado o medo. Sim, Quando Shannon percebeu quem estava na sua frente, quase molhou as calças. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. A pessoa que acabou de causar tudo isso estava bem na sua frente com um sorriso no rosto. Shannon não conseguia nem pensar em como fugir. Ele engoliu em seco. Era como se ele estivesse olhando para a rainha do verão. Não, se fosse espírito de luta, isso era mais que isso. Você quer viver, certo? Todo o seu corpo tremia de medo, mas ele percebeu o que o rei marcial estava dizendo. Sim, eu quero viver. Shannon não conseguia pensar em mais nada. Ele nem sentiu desespero pela perda. Ele nem sentiu que precisava resgatar seus subordinados. Mesmo assumir a responsabilidade por tudo não estava em sua mente. Ele só pensava em escapar daqui. Ele queria fugir do monstro à sua frente. O rei marcial sorriu como se esperasse essa resposta. Era um sorriso preguiçoso. Mas para Shannon parecia uma cobra deslizando a língua na frente do rato que iria comer. Então eu vou te dar uma chance. O rei marcial mais uma vez sorriu, mostrando os dentes. Eles são loucos. Esta foi a crítica de Yon-woo sobre Kuran. O desempenho da tribo de um chifre foi excelente. 20 minutos. Isso foi o suficiente para que a maior cidade do 11º andar, Kuran, fosse conquistada. Não, para ser destruído. Na verdade, destruir a cidade levou apenas 5 minutos. Os 15 minutos restantes foram gastos reunindo os inimigos restantes. As táticas de guerra dos membros da tribo de um chifre eram simples. Empurre para baixo com força e quebre-o. Se houvesse alguém que atrapalhasse, eles simplesmente se livrariam dele. Se fosse um objeto, eles simplesmente o quebraram. Em uma palavra, eles eram invencíveis. O que mais? Eu vi quando ele dividiu o sol, mas, aquele golpe, não é algo que eu possa simplesmente copiar. O golpe que o rei marcial desferiu permaneceu na cabeça de Yon-woo como uma imagem residual. Um golpe que poderia destruir meia cidade. Essa foi uma demonstração intencional de força para Yon-woo ver. O Break Heaven que dividiu o sol e um dos 8 escritos de adivinhação dos 8 punhos extremos. Além disso, a força que apareceu quando você usou os 8 trigramas. Pagong. O rei marcial provavelmente mostrou isso a ele para que Yon-woo soubesse que ele tinha que trabalhar duro para atingir esse nível de força. E que se ele não estivesse confiante, deveria desistir agora. Claro, Yon-woo não tinha planos de fazer isso. Em vez disso, ele queria treinar mais. Se ele continuasse se esforçando, algum dia chegaria lá. E ele também queria melhorar o controle de mana da asa celestial. Ele estava queimando de paixão. Por outro lado, Fante estava pensando em outra coisa. Aquele senhor de novo, ele mentiu. Você não estava esperando por isso? De qualquer maneira, não teríamos a chance de fazer nada, já que meu pai veio conosco. Fante agarrou a cabeça entre as mãos e balançou a cabeça. Edora estalou a língua com uma cara taciturna. E ela resmungou baixinho com uma carranca. O que ele está planejando fazer em relação à experiência de batalha de Orabone? Se ele continuar dominando o campo de batalha, Orabone não terá chance de lutar. Edora sabia que o rei marcial investia muito em Yon-woo. Ela percebeu pelo fato de que o rei marcial tomou Yon-woo como discípulo para ensiná-lo Mugong quando ele rejeitou ensiná-la. O rei marcial definitivamente disse que permitiria que Yon-woo lutasse tanto quanto quisesse. Mas como ele estava planejando fazer isso? Naquele momento. Suspiro asterisco. Algo veio voando para a fortaleza onde Yon-woo, Fante e Edora estavam. Foi o rei marcial, mas ele estava segurando algo nas mãos. Pai. Sim, você tem razão. Mas por que ele está vindo aqui de novo? Não. O que ele está segurando nas mãos? Parece uma pessoa. Aquele velho, o que ele está tentando fazer desta vez? Fante e Edora tinham olhares estranhos em seus rostos. Os olhos de Yon-woo também ficaram maiores. Então, o rei marcial pousou. Ele parecia ter acabado de dar um passeio pela vizinhança. O rei marcial jogou no chão o que tinha nas mãos. Havia 5 jogadores, incluindo Shannon. Eles eram os melhores jogadores do clã Red Dragon que ele havia coletado. Mas é claro que, diante do rei marcial, eles pareciam cachorros com o rabo nas pernas. Todos olharam confusos para o rei marcial. Eles vieram com ele porque ele disse que os deixaria viver. Mas ele não declarou nenhuma condição. Um lado da boca do rei marcial se ergueu em um sorriso enquanto ele cruzava os braços. E ele apontou para Yon-woo com o queixo. Lutar. Com licença? Ou o quê? Todos os seus olhares se voltaram para Yon-woo. Sob a máscara, Yon-woo tinha uma expressão ilegível. O rei marcial riu como se estivesse extremamente divertido. Lute com aquele cara. Eu vou deixar você ir se você vencê-lo. Como é isso? No meio da bomba que o rei marcial acabou de lançar. Fante balançou a cabeça enquanto olhava para seu pai, que estava fazendo algo ridículo novamente. Nossa, aquele velho.